Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez tentando gravar um vídeo aqui, tentando retomar esse canal no YouTube. Na verdade, hoje vai ser uma conversa bem honesta de como eu tenho me sentido, de como as coisas têm funcionado pra mim na minha cabeça. Talvez funcione um pouco pra você também pensar sobre isso, mas assim, o movimento que eu tô começando esse canal no YouTube agora é tentando, na verdade, encontrar amigas, pessoas que talvez se sintam como eu e compartilhar. Porque na rotina do dia a dia, na correria, a gente acaba não tendo essas pessoas, né? Porque as pessoas hoje trabalham, têm uma vida. E outro ponto que eu tenho identificado também é a dificuldade das pessoas de se abrirem e serem honestas primeiro com elas mesmas e depois com as outras pessoas. E isso para mim, né, que sou psicóloga, que aprendi a expor as minhas emoções, a lidar com as minhas emoções, eu confesso que se tornou um problema, porque eu acabo não conseguindo criar vínculo com aquela pessoa, porque eu realmente sinto que a pessoa tem um bloqueio emocional. Então, se ela ainda não consegue lidar com as próprias emoções, dificilmente ela vai conseguir lidar com as minhas, com a minha opinião, que às vezes pode ser diferente da dela. E aí, começando esse vídeo hoje, eu fiz até um roteirinho aqui para falar com vocês, porque eu tenho tantas ideias na minha cabeça que às vezes elas se misturam. Então eu começo querendo falar um vídeo sobre uma coisa e acabo falando sobre outra coisa. Mas hoje, basicamente, o que eu quero falar é sobre uma transição profissional e como eu tenho me sentido com isso e como talvez muitas mulheres possam estar se sentindo também. Beber uma água, porque eu tô grávida, então eu tô tendo muita sede. Talvez vocês percebam uma falta de ar também. Então, como eu falei, né, hoje eu estou grávida, eu estou de 5 meses e eu tenho uma outra criaturinha dormindo ali de 3 anos. E desde que eu tive a minha primeira filha, eu comecei a pensar sobre como essa vida louca de trabalho não se encaixa com outra criança. E assim, eu sempre fui uma pessoa workaholic, eu trabalho desde os meus 14 anos, que é quando a gente começa ali como menor aprendiz. Então eu comecei a trabalhar, teve uma época que eu tinha 2 empregos, eu acho que com 16 ou 17 anos, e ainda estudava à noite. Depois a faculdade, trabalho, estágios, até que eu me formei e comecei realmente a atuar na minha área. E aí eu não parei mais, hoje eu tenho 6 anos de formada. Só que desses 6 anos, cinco, porque a Aurora fez recentemente 6 anos, 5 não, 4 anos, né? Eu não tinha filhos, então a minha rotina era diferente. Agora, conforme eu estou com uma filha, estou começando a programar para ter outro filho, eu comecei a pensar o quanto isso pode ser insustentável, sabe? Para a mulher. E esse é o ponto que eu quero compartilhar com vocês, que é onde eu estou pensando em parar de trabalhar. E aqui existem vários pontos. Eu não quero trazer um ponto, ah, a mulher tem que ficar em casa. Não é essa a minha visão, tá? Mas a questão você tem o seu direito de escolha. Você pode trabalhar ou ficar em casa. Será? Porque eu tenho percebido hoje, principalmente fazendo os cálculos das minhas finanças e compartilhando com algumas pessoas bem próximas, é que não é uma escolha, é quase assim, a mulher hoje ela precisa trabalhar. Porque se você não tiver uma vida muito boa, sendo rico mesmo, você não vai conseguir financeiramente ter uma vida minimamente com qualidade, né? E assim, uma viagem uma vez ao ano, conseguir fazer passeios em shopping, comprar, ai, quero comprar uma roupinha ali, uma blusinha de R$ 30. Você não vai conseguir. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Fazer unha fora, cabelo, tudo você vai ter que se virar porque faz diferença. E eu tô falando, gente, numa posição como uma pessoa que o meu marido, ele tem um salário ok, não é? Ah, estamos vivendo com salário mínimo, não, tá? Então a realidade hoje aqui no Brasil, ela é bem complexa. E isso me fez me deu essa coisa assim, sabe? Tipo, ok, parar mesmo de trabalhar é uma opção ou não. Por quê? Porque aí quando a gente vai para outra roda, né? O que a mulher precisa dar conta hoje? O que nós precisamos dar conta hoje? A gente precisa dar conta da casa, das crianças, do casamento. A gente tem uma cobrança muito grande da estética. Então, como eu apresento do meu corpo, do meu rosto,
de estar feliz. E eu vou ser bem realista com vocês, que eu falo de uma posição muito privilegiada. Por quê? Porque eu tenho um marido que me ajuda em casa, eu tenho um marido que me ajuda financeiramente, ele é extremamente presente com a minha filha, mas ainda assim, sabe quando não é o suficiente? E não é o suficiente porque ele poderia fazer mais, porque se eu for parar para pensar, ele também trabalha 8 horas por dia fora, chega cansado e aí ele tem 4, 5 horas para ficar em casa até o horário de dormir. E nesse horário, a minha filha está demandando muito dele. E eu já estou mais tranquila, porque eu atendo clinicamente online, eu faço o meu horário, eu consigo fazer a minha rotina. Agora, por exemplo, são. Meu celular tá gravando, mas deve ser umas 2 e pouca, eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. Enquanto a Aurora tá dormindo. Se eu não estivesse gravando, podia estar lendo um livro, vendo uma série, fazendo alguma coisa, né? Mas ele não tem. E ter essa consciência eu também acho que é muito importante. É, e a gente não dá conta, não dá conta, né? E eu comecei a ficar muito preocupada, pensando sobre isso, porque eu não posso cobrar mais dele, porque se eu cobrar mais dele, ele também vai dar um pânico, porque ele não aguenta. E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, da forma que isso é apresentado hoje nas redes sociais, de que, ah, se o seu marido fizer a parte dele, não vai ser cansativo. É mentira, gente, isso é mentira. Vai ser cansativo por quê? Porque a mulher, ela tem uma carga social de como a gente tem que se desempenhar. E é claro que a gente tem que soltar esse papel, mas isso já vem sido construído na gente há tanto tempo que já foi normalizado. E aí um outro ponto que eu anotei, que é um ponto que eu particularmente não quero fazer, é o seguinte: ok, eu tenho que trabalhar, eu quero ter filhos, né? Então eu vou ter que cuidar dos meus filhos, eu quero ter um casamento saudável, eu quero ter um corpo bonito. E aí eu tenho que escolher qual dessas coisas eu vou abrir mão para ter a outra, que é o que a gente vem vendo hoje, né? A pessoa ela abre mão de passar tempo com o filho para ir para academia, ela abre mão de passar tempo com o filho para trabalhar. E eu comecei a me questionar o que realmente é importante, valoroso para mim, na minha vida. E para mim é extremamente importante ter esse acompanhamento com meu filho. Hoje eu pude almoçar com a minha filha, de poder tocá-la, de não estar fazendo nada desesperada porque eu tenho que sair correndo para trabalhar, de, ah, eu vou deixar na escola, a criança está chorando, eu posso ali acolhê-la um pouco mais, eu posso conversar com ela porque eu não tenho que bater ponto no meu trabalho. E isso me pegou muito, assim, de que quais são os valores, né, que a gente tem reforçado em casa, que a gente tem ensinado, porque isso, o que os nossos filhos vivem com a gente é o que eles vão normalizar para viver com os filhos dele, com as famílias dele. Então é um peso muito significativo. Se você for ler qualquer livro de psicologia, qualquer teoria, todas elas vão falar basicamente a mesma coisa, que o adulto se torna aquilo que ele aprendeu na infância. E o que que a gente tem ofertado para nossas crianças na infância delas, sabe? E eu quero ser essa mãe, não só a mãe presente fisicamente, como eu já vi em muitos casos, mas ser a mãe presente de conversar, de dar afeto, de estar ali, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, mas acho que isso é assunto até para outro vídeo. E aí, a gente chega num ponto que, enquanto eu pensava isso aqui para compartilhar com vocês, veio uma frase na minha cabeça que me pegou de jeito, assim, que hoje, talvez o financeiro, ele não seja só um suporte financeiro para a mulher, mas também um suporte emocional. Um suporte emocional. Isso deu um eco na minha cabeça, porque a gente vem vendo as discussões sobre o homem não sustentar a mulher, sobre a mulher ser interesseira, sobre a mulher ser independente. Mas qual é o sentido de eu ter um relacionamento se eu vou ser completamente independente e alheia àquela pessoa? Né? Eu, como psicóloga de casais especificamente, já vi muitos casos onde a mulher ela é casada há anos, mas ela quem compra as coisas dela, ela quem compra as coisas do filho, ela que faz compra de casa. O marido, basicamente, o homem ali só arca com as outras coisas, como se essas coisas não fossem necessidade. E qual é a segurança que esse homem passa para essa mulher? Não passa nenhuma segurança. Então, assim, o financeiro hoje, ele é sim um suporte emocional. Por quê? Porque é o que eu estou passando agora. Eu quero parar de trabalhar.
Mas tanto pelo meu histórico ali, né, de vir de uma família conturbada financeiramente e tudo mais, a minha maior preocupação é que os meus filhos passem pela mesma coisa. E a gente se organizando financeiramente, eu vi que realmente vai ser difícil, vai ser apertado. Talvez não seja tão conturbado como foi na minha família, porque a gente está se organizando para isso, mas vai ser apertado. E o homem conseguir prover e entender que esse prover não é só sobre o dinheiro, mas sobre a segurança que essa mulher vai ter de dormir em paz, de fazer uma compra em paz, de comprar as roupas para o filho em paz, de saber que o filho tem uma boa escola. Isso é muito significativo e isso faz muita diferença na família. Porque se a mulher está segura, se ela está saudável, tudo vai funcionar bem. O casamento vai funcionar bem, o marido vai estar bem, porque tudo funciona. E eu estava vendo, gente, isso é um ponto aqui, abrindo parênteses, que na minha casa as coisas não estavam bem. Por quê? Porque eu estava vivendo esse automático e não estavam bem como? Eu, naturalmente, já não sou uma pessoa organizada. Eu quero até compartilhar isso com vocês também em outro vídeo sobre essa desorganização que vem da família, que vem da infância. Então, ter uma rotina muito exaustiva para mim fazia com que a minha casa estivesse extremamente desorganizada, que a minha filha não tivesse uma rotina e que eu recebesse o meu marido quase como se a casa estivesse caindo na minha cabeça. E ele, graças a Deus, sempre muito compreensivo, mas isso não era saudável para mim mesma, porque mesmo sem cobrança nenhuma, o que que eu sentia? Que eu não estava dando conta, e de certa forma eu não estava mesmo dando conta. Então, eu decidi diminuir meus atendimentos, né, e deixar eles mais espaçados. Eu me organizei, nesse outro vídeo eu posso até compartilhar com vocês como que eu organizei essa rotina para todo dia conseguir fazer um pouquinho de coisa. E é graças a isso que eu estou praticando aí bem recentemente, há mais ou menos uma semana e pouco, que eu estou conseguindo gravar esse vídeo, porque nem o vídeo eu conseguia fazer, porque ou eu estava, enquanto a Aurora estava dormindo, dormindo com ela, porque eu estava muito cansada, ou eu simplesmente estava lavando louça, tentando organizar a casa, porque agora tem paciente, e tentando nessa loucura que nos consome e que a gente acaba não conseguindo viver a nossa própria vida. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é essa reflexão de que talvez vocês também estejam nesse movimento que eu estou de, cara, e agora? Eu tenho filhos, eu quero parar de trabalhar, eu continuo a trabalhar, como é que vai ser essa rotina com essa criança? E eu quero que você pense sobre o que realmente é importante para você. Quais são os valores que você tem na sua vida? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Porque hoje, se a gente for seguir rede social, o que as pessoas falam aleatoriamente, achando que aquilo é certo, só reproduzindo, tem gerado um grande impacto na nossa sociedade. E o que eu quero deixar aqui também, gente, de muito importante é assim, esse canal, como eu tô falando para vocês, eu vou tentar manter, pelo amor de Deus, já acho que já, é, sei lá, a 10ª vez que eu tento fazer um vídeo e tentar dar constância no canal. Mas eu realmente quero fazer uma coisa onde a gente possa ser amigas, assim, sabe? Compartilhar com amigas a minha opinião. Então aqui não vai ser um lugar onde eu vou ficar falando tecnicamente sobre psicologia ou trazendo dados, eu vou trazer a minha opinião, como eu me sinto, como se eu estivesse numa mesa tomando chá com as minhas amigas. E se fizer sentido para vocês, ótimo. Se não fizer, tudo bem também. Eu acredito que a gente tem direito de pensar conforme quer. E é isso. Um beijo para vocês. Falei sobre os pontos que eu queria, sobre o que tem passado na minha cabeça. E espero que a gente continue se vendo por aqui. E aí, é claro, é um compromisso meu mesmo, né? Que eu tenho que fazer. Quebrar algumas barreiras. E se você por acaso viu esse vídeo, se você gostou, se algo fez sentido para você, comenta aqui, né? Deixa eu ver que alguém passou por aqui, que tem alguém comigo. E é isso. Um beijo. Até mais.